Agora, vamos escutar um louvor especial que vai ser feito pela Santíssima. Boa noite, que Deus possa ser louvado através desse louvor. Amigo, se um dia solidão vier escurecer teu coração, atenda para o céu e vê que Deus ali está. Não deixe que o inimigo desvie em seu olhar. Fuja do perigo, proteja-se do mal. Deus é o abrigo, se você acreditar. Alguém que quer te proteger e nunca te deixar, amigo pra valer. Exemplo de viver, que aquece e consola o coração. Nunca mais você vai ver a solidão. Eu vejo as pessoas sem saber em quem acreditar e confiar. No mundo traiçoeiro, onde a paz não tem lugar, nada é verdadeiro, só a dúvida no olhar. Assim está escrito, as coisas vão acontecer, mas também foi dito, nas promessas basta crer. Alguém que quer te proteger e nunca te deixar, amigo pra valer. Exemplo de viver, que aquece e consola o coração. Nunca mais você vai ver a solidão. Alguém que quer te proteger e nunca te deixar, amigo pra valer, amigo pra valer. Exemplo de viver, que aquece e consola o coração. Nunca mais você vai ver a solidão. Nunca mais você vai ver a solidão. Nunca mais você vai ver a solidão.
Gente, neste momento nós iremos refletir um pouco sobre os últimos acontecimentos que nós iremos enfrentar aqui nessa terra, mas que, se nós formos ver, muitos dos nossos antepassados também já passaram por situações bem semelhantes. Todo o povo de Deus, ele teve que enfrentar em algum momento da sua vida desafios. Desafios, ora pequenos, desafios maiores, mas a nossa certeza é que daqui para frente nós teremos grandiosos desafios, porque a cada dia nós estamos mais e mais próximos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de irmos para a glória, temos que atravessar alguns momentos ao qual necessitará da nossa fé completamente solidificada na rocha eterna. Então, nessa noite, eu gostaria de estudar um pouquinho com vocês justamente o tema Desafiando o Decreto de Morte. E é justamente no livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 3 e também Apocalipse, que nós iremos refletir um pouquinho sobre esses dois livros e duas histórias, uma no passado e uma no futuro, ao qual demonstra que precisamos hoje, mais do que nunca, estarmos buscando mais e mais poder no Senhor, para que assim possamos vencer. O livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Nós temos a questão das profecias, mas também nós temos a parte histórica, as partes que compõem os relatos históricos. E para iniciarmos, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, verso 1. E é uma história muito conhecida, mas que eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês, alguns aspectos especiais. Daniel, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Aqui nós temos já o início do relato do orgulho de Nabucodonosor. Alguém ligou o áudio? Ok. Eu peço que deixe desligado, senão pode dar interferência. Ok. Então, assim, Daniel capítulo 2 é justamente a visão, ou melhor, o sonho que Nabucodonosor tem em relação à sua estátua, que estava dividida em metais e hierarquias de valores, a cabeça de ouro, o busto de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados em barro e ferro. E aqui Deus apresenta para aquele rei toda a sequência dos impérios até a sua volta. Isso é capítulo 2. Já o capítulo 3, Nabucodonosor, ele coloca o seu orgulho em evidência e coloca uma estátua, manda construir uma estátua que não era dividida de acordo com o seu sonho. Ele agora coloca uma estátua toda de ouro justamente para demonstrar ou mostrar que o seu reino seria eterno, que o seu legado seria eterno, que o seu poder não iria passar, iria se perpetuar de geração em geração. Aqui nós temos justamente esses dois capítulos, o capítulo 2, com a estátua original, e o capítulo 3, uma estátua completamente modificada, uma estátua
falsificada em relação à original. Aqui nós temos justamente 60 côvados de altura, 6 de largura. Cada côvado tem 3,6 metros. E aqui nós temos algo bastante interessante, que nós temos 60 côvados de altura, 6 de largura, ao qual está muito em evidência justamente o número 6. O número 7 é o número da perfeição. E sempre o inimigo ele vai tentar uma contrafação à criação de Deus. Então, 7 é o número da perfeição, e aqui nós temos em evidência justamente um número completamente falsificado, que busca-se a perfeição, mas completamente contrário, que seria o número 6. O Campo de Dura era uma planície, ao qual essa estátua foi erguida, e ela tinha aproximadamente a altura de um prédio de 10 andares. Então, bem longe, as pessoas elas podiam visualizar essa estátua. A estátua estava completamente em evidência. Era o centro das atenções naquela região. O rei, dessa maneira, o rei Nabucodonosor, ele queria mostrar a sua excelência do seu reino, a excelência do seu poder, a excelência da sua pessoa. E ele queria demonstrar também que o seu poder iria perdurar para sempre. Mas agora vamos avançar um pouquinho mais, até o verso 6 do capítulo 3, ao qual a história avança. E nós sabemos que quando Nabucodonosor ele mandou erguer essa estátua, também ele manda agora convocar todos os grandes e pequenos para que pudessem estar diante dessa estátua para adorá-la. E no verso 6, ele fala o seguinte: qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então aqui nós temos um decreto de morte, ao qual a grande questão está justamente na adoração. Todos deveriam adorar a estátua erguida pelo rei. E essa adoração não era unicamente para a estátua, era uma adoração ao rei. Porque nós precisamos lembrar que naquele período o rei ele se considerava ora Deus, ora semideus, ou abençoado e ligado a um Deus. E agora ele puxa para si toda a honra, toda a glória dos seus súditos. Então, o capítulo 3 vai mostrar justamente esse grande dilema, o dilema da adoração. Ou seja, adorar ou não adorar. E quem está inserido nesse contexto? Quem são as pessoas que estão diante dessa estátua? Temos que voltar um pouco à história e lembrar que praticamente todos os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E nós temos que lembrar também que todos que chegaram lá, eu fico imaginando cada um dizendo para si mesmo que custasse o que fosse, eles continuariam sendo fiéis ao Deus de Israel. Eu fico imaginando aquela nação chegando em Babilônia e repudiando as práticas, os costumes, os valores, repudiando o modo da alimentação, repudiando as vestimentas, as músicas, repudiando toda a cultura, porque era completamente diferente. Mas o tempo foi passando e as pessoas elas começaram, eu falo, os cativos que vieram de Israel, eles começaram a abrir concessões e concessões e concessões.
E agora eles começaram a ver Babilônia não mais como sendo um lugar tão ruim. E diante de um rei corrupto, diante de uma imagem falsa, de uma falsa adoração, porque nós temos que lembrar que o judeu ele leva muito a sério adorar somente o seu Deus. E aqui eles estavam sendo obrigados a adorar um outro Deus, um falso Deus, uma falsa imagem, um falso poder. Porém, eles estavam diante de um soberano, um rei mundialmente poderoso. Babilônia, naquele momento, era a nação mais influenciadora, mais poderosa, era um império. Então, esse decreto de Nabucodonosor, podemos ter um decreto num âmbito, se assim podemos chamar, num âmbito universal. E assim, uma obediência forçada, e dessa forma, uma adoração forçada. Então, o que está em jogo aqui é justamente obediência e adoração. O rei não estava se importando se a adoração era por livre, espontânea vontade ou não. O rei queria que todos pudessem se curvar diante da sua autoridade, diante do seu poder. E assim foi decretado. Porque o verso 6, ao qual acabamos de ler, diz que o decreto de morte era todos que não se prostrassem, todos que não se curvassem diante da estátua, ou seja, todos que não obedecessem e reverenciassem o poder de Nabucodonosor, seria lançado imediatamente, no mesmo instante, na fornalha de fogo ardente. Então, só vendo aqui alguns aspectos, nós temos aqui uma imagem falsa, eles passaram por uma grande tribulação, eles tiveram um decreto de morte, mas aqui também a história, temos algo completamente que fugiu do controle de Nabucodonosor, um livramento completamente milagroso. E agora avançamos um pouco para o livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 12. Apocalipse, capítulo 13, verso 12. Diz que, antes da volta de Cristo, uma besta irá agora exercer a sua autoridade, irá também impor um decreto de morte. Olha só, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aqui, besta simboliza e representa poder. Então, quer dizer que um poder, ele irá agora passar toda a sua autoridade para que um outro poder possa exercer, possa editar um decreto de morte, ao qual aqueles que não a adorar também sofrerão a possibilidade da morte. Então, aqui nós podemos ver que nós temos duas histórias que elas se assemelham, uma no passado e a outra no futuro. Ou seja, duas histórias que contêm um líder mundialmente poderoso, uma história, ou melhor, duas histórias que contêm uma adoração completamente forçada, uma história no passado com um decreto universal e no futuro com um decreto universal. Ou seja, algo bem semelhante
ao qual o povo judeu, ao qual os exilados passaram, vivenciaram no passado, nós iremos, enquanto povo de Deus, vivenciar no futuro. A mesma ameaça que o povo sofreu no passado, nós sofreremos no futuro. A grande questão está aqui no verso 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, aqui é algo muito semelhante ao decreto de Nabucodonosor: adoração, reverência, a quem nós iremos adorar. Essa é a grande questão, desde lá, o início do grande conflito. A quem iremos adorar? A quem iremos prestar o louvor? Quem iremos reverenciar? Este é a síntese do grande conflito. E Nabucodonosor puxa para si uma representação do que irá acontecer no futuro. E aqui, João, ele viu justamente numa visão essa representação de poderes ao qual no futuro também irão se juntar para se impor um decreto de morte. Eu não vou entrar em detalhes agora, primeira besta, segunda besta, ferida mortal, porque isso é um assunto para outro estudo, isso demanda muito mais tempo. Mas em outro momento propício, nós iremos estudar um pouco melhor sobre as representações da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, o que foi a ferida mortal, onde foi que ela se curou, todas essas questões. Neste momento, eu vou me deter unicamente na singularidade do decreto, ou seja, da possibilidade do povo de Deus passar pela morte de acordo com essas questões. Mas iremos ver que, apesar dessas ameaças, não devemos temer, porque nós temos um Deus ao nosso lado. Então, da mesma maneira que em Daniel 3 tem uma falsa imagem, mas tem um poder real. Da mesma maneira, no futuro, nós teremos um falso poder, ou melhor, uma imagem falsa, mas um poder real. Por que uma imagem falsa? Vocês lembram que a imagem que Nabucodonosor viu, ela era particionada por metais diferenciados. E Nabucodonosor ele construiu uma imagem completamente de ouro. A imagem era falsificada, diferente da real. Porém, o poder que estava por trás da imagem era completamente real e poderia levar qualquer pessoa realmente à morte. A imagem que teremos no futuro é uma imagem de poder falsificada, é um poder bestial, é um poder bestial, porém, o seu poder ele é completamente real. Então, Apocalipse 13, ele tem uma grande referência justamente com Daniel capítulo 3. Então, nesses dois momentos, nós podemos ver um poder, um líder mundial, nós podemos ver um decreto, mas nessa questão do capítulo 13 de Apocalipse, nós teremos algo completamente novo e diferente, que é justamente o boicote econômico. Ou seja, o verso 16, né, diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a sua mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Então, quer dizer que, nesse momento aqui em Apocalipse 13, essa nova, ou este novo poder, vai ter algo diferente. Ele vai ter uma marca, vai ter uma imagem, e vai ter agora um sinal. Ele vai ter também consigo, trazendo consigo um boicote econômico, ou seja, quem não aderir à sua adoração, ao seu poder, à sua referência, aqui o texto diz: não compra e não vende. Isso é justamente para dificultar o dia a dia das pessoas. Ou seja, aqui está dizendo, se nós, enquanto povo de Deus, não aceitar a marca, nós seremos proibidos de comercializar. Se porventura estivermos trabalhando, não poderemos receber o salário. Nós não podemos ir ao supermercado comprar alimentos. Ou seja, é uma forma de pressionar a adoração à besta. Porém, é uma adoração forçada, mas eu gostaria de parar só um pouquinho nesse contexto, justamente sobre o sinal e sobre a marca. Ultimamente está circulando nas redes sociais, WhatsApp, YouTube, ou seja, profetas modernos, profetas que vêm agora apresentar novas revelações, profetas que vêm dizer que só ele teve essa revelação de Deus, todo mundo está errado, só ele está certo. E eu achei interessante que tem uma pessoa aí dizendo que a vacina para o coronavírus está associada à marca da besta. Eu já vi no passado pessoas dizendo que a marca da besta era o código de barra. Na década de 90, quando os códigos de barras começaram a surgir, e muitos não podiam nem tocar no código de barra, porque entre as três barras maiores tinham 666, que era 666. Eu já ouvi também pessoas dizendo que a marca, o sinal da besta vai ser um microchip que vai ser colocado na mão, que vai ser colocado na testa. Ou seja, a cada momento as pessoas estão, ou os profetas modernos, estão tentando identificar justamente essa marca. E tem levado muitas pessoas a ter medo, muitas pessoas a ficarem apreensivas, porque para não correr o risco de forma inconsciente de ter adotado a marca da besta. Na década de 90, saiu um CPF com código de barras. E eu vi muitos cristãos dizendo que não era para se tirar aquele CPF, porque ali era justamente a marca da besta. Porém, queridos, é unanimidade dos teólogos adventistas a aceitação que a marca da besta, que o sinal da besta não vai ser algo palpável. Não vai ser chip, não vai ser CPF, não vai ser código de barra, e tão somente não vai ser vacina para o coronavírus. O sinal da besta, a marca da besta, quando fala que estará na mão e terá na fronte, é justamente na mão a representação das ações. Na cabeça, na testa, é a representação da consciência. Muitos aceitarão a marca da besta através das suas ações. Muitos aceitarão a marca da besta conscientemente. Ou seja, alguns, sabendo que estão errados, irão, através das suas ações, com medo das dificuldades que irão ter, elas irão aderir. Por isso que a representação nas mãos
outros irão aderir completamente conscientes. Isso simboliza a marca na fronte, na testa. Então, não fiquem pensando que vai ser algo concreto, algo palpável. E como muitos aí estão dizendo, nesses momentos de crises, aparecem muitos profetas modernos. E muitos estão agora também tentando identificar e justificando, chegando ao ponto de dizer que a vacina do Covid vai ser a marca da besta. Mas aqui nós temos justamente uma adoração falsada, uma imagem falsa, um decreto de morte. Porém, a grande questão que está em jogo será se nós seremos leais a Deus. Este é o ponto crucial do grande conflito. Este é o ponto crucial que Satanás tentará levar todo filho de Deus, eu e você, a deixarmos de ser leais a Deus. Então, nós temos que ver, nós temos que lembrar que a grande questão do grande conflito é justamente a lealdade. Daniel, capítulo 3, verso 5. Quando os ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, prostra-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Aqui foi o primeiro decreto. Aqui é justamente para todos, independente se eram judeus, independente se eram da Babilônia, independente se eram de qualquer parte da terra. Esse foi o primeiro decreto. Agora eu te convido a voltar um pouco lá até Daniel capítulo 15, para que você possa ver uma de Daniel 3,15, para que você possa ver uma pequena diferença no segundo decreto. E ao final, justamente, desse decreto, porque a primeira parte é a mesma coisa do capítulo 5, do verso 5, mas o verso 15 termina dizendo assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor está agora afrontando diretamente a Deus. Ele disse: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Porque lembre que no verso 5, a ordem era: quem não obedecesse seria lançado imediatamente na fornalha. Imediatamente. Mas só ficaram 3 homens. E esses 3 homens eram pessoas ao qual o rei tinha uma certa afinidade. E agora Nabucodonosor disse assim: eu vou dar uma segunda chance para vocês, mas eu quero ver quem vai ser o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E o verso 19 diz que o rei mandou acender a fogueira, a fornalha, 7 vezes mais. Por quê? Porque justamente esses 3 homens disseram para o rei: ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, nós aceitamos a sua vontade, nós morreremos, mas nós seremos fiéis a ele. E o rei, ele se ira de tal forma que manda aquecer a fogueira 7 vezes mais. Aqui eu chamo a atenção para 2 pontos. O primeiro ponto é justamente na questão aonde estava o restante da população dos cativos da Judéia? Aonde estavam os adoradores a Deus? Aonde estavam aquelas pessoas que chegaram em Babilônia jurando que, independente das circunstâncias, seriam fiéis? Meus queridos irmãos, primeiro ponto. No momento das crises,
é justamente o momento que nós revelamos quem é Deus para nós. Muitas pessoas estão esperando acontecer o decreto dominical para ter uma consagração maior. Muitos estão esperando as dificuldades aumentarem para buscar um pouco mais Deus. Muitos estão esperando que as coisas realmente cheguem mais próximo do fim para buscar solidificar a sua fé. Nesse momento, nós iremos unicamente demonstrar como estávamos solidificados no passado. E a grande questão é que justamente nesse momento inicial, ao qual o povo deveria estar solidificando a sua fé, eles começaram a abrir concessões. Eles começaram agora a ver, não é bem assim. Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele entende as dificuldades. Deus sabe que nós estamos em terras distantes. Eles começaram a casar com mulheres da Babilônia. Eles começaram agora a ter comércio na Babilônia, começaram a prosperar na Babilônia. Eles agora começaram a ter vínculos com a Babilônia. E quando chegou na hora da dificuldade, na hora de mostrar verdadeiramente o seu alicerce, a sua fundação de uma nação inteira, somente 3 pessoas estavam completamente solidificadas. O que aconteceu com aquela fé genuína que chegou na Babilônia? Meus queridos irmãos, infelizmente, hoje, eu e você, nós corremos o mesmo risco que toda aquela nação correu quando nós passamos, se porventura passamos a abrir concessões dos nossos princípios. É por isso que a palavra de Deus diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. A nossa vida, ela tem que ser baseada no assim diz o Senhor. Nós não podemos abrir concessões de princípios. Se nós começarmos a ter concessões no momento da grande prova, tenha certeza, a nossa base, o nosso alicerce estará completamente fragilizado. O segundo ponto, a fogueira, ela estava acesa, aquecida, não só para os filhos de Deus, mas para os ímpios também. Isso quer dizer que as dificuldades vêm para os filhos de Deus, mas vai para os ímpios também. Hoje, nesse momento do coronavírus, os filhos de Deus estão sofrendo, os ímpios também. Todo mundo está sofrendo, todo mundo está passando por dificuldades. Mas uma coisa é certa, neste mundo, para os filhos de Deus, os leais filhos de Deus, sempre, sempre a fogueira estará acesa 7 vezes mais. Tenha certeza que para os verdadeiros filhos de Deus, as dificuldades são muito maiores. Para aqueles que não abrem concessões, para aqueles que cada dia estão firmando a sua vida no Senhor, a fogueira está se aquecendo 7 vezes mais. É justamente o momento ao qual você talvez esteja com seu trabalho ameaçado, porque você não vai abrir concessão do sábado. Talvez, neste momento, o seu namorado esteja te ameaçando, te largar, porque você decidiu continuar sendo fiel a Deus, permanecendo pura. Talvez os seus pais estejam te rejeitando, porque somente você, na sua casa, busca seguir os princípios do Senhor. Para os verdadeiros filhos de Deus, sempre a fogueira estará acesa 7 vezes mais. Mas você pode estar me perguntando, então, vale a pena?
Vale a pena estar sendo fiel se eu vou ter mais dificuldades? E aqui agora, eu te levo ao fim da história, nessa história da fornalha. É que justamente quando a fornalha está acesa 7 vezes mais, e que você está passando pelas dificuldades da vida, tenha certeza, Deus estará contigo. Você nunca estará só. Você terá a oportunidade de caminhar com Deus. Os outros que preferiram se prostrar para não passar por dificuldades, nenhum deles teve o privilégio de estar caminhando com Cristo. Ao ponto dos versos 24 e 25, o rei Nabucodonosor dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos. As cordas foram queimadas. As amarras foram queimadas. Estavam completamente soltos. Estavam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Louvado seja Deus por isso, queridos irmãos. Ou seja, independente das tribulações e das dificuldades da vida, quando somos fiéis a Deus, Ele garante que nunca vai te deixar só. Ele nunca vai te deixar desamparado. Ele nunca vai te deixar à mercê deste mundo cruel. Aqui nós temos, quando você passa pelas chamas da sua vida, tenha certeza, Ele está lá. Jesus Cristo está contigo. Jesus Cristo está do teu lado. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito Deus de Sadraque, bendito Deus de Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus. Aqui o rei que outrora era um rei completamente incrédulo, está dizendo: louvado seja Deus desses homens. Esses homens que preferiram até mesmo morrer, terem seus corpos queimados, mas não serem fiéis. E saibam de uma coisa, queridos irmãos, daqui para frente, iremos passar por dificuldades nessa vida. Antes de chegar na glória, nós iremos passar por dificuldades. E Deus deixou isto tudo na palavra, para que quando você passar, você não ache nada estranho. Mas saiba de uma coisa, Ele diz que Ele estará contigo todos os dias até a consumação do século. Eu não sei quais são as lutas que você está passando nesse momento. Eu não sei quais são as tuas dores. Eu não sei quais são os teus desafios. Eu não sei se são questões financeiras, se são questões de saúde, se são questões familiares. Mas uma coisa eu sei, Deus está contigo e Ele vai te amparar. Nós iremos passar futuramente por decretos, um decreto dominical. Nós iremos passar por perseguições. Muitos de nós seremos repudiados pelos nossos próprios amigos. Mas uma coisa é certa, ao teu lado sempre estará Jesus Cristo, o teu Salvador. Então vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer, vale a pena não abrir concessões, vale a pena, mesmo em meio à Babilônia,
podermos permanecer limpos e puros no Senhor. Aqueles 3 homens, eles conseguiram vencer por um detalhe, porque quando eles chegaram na Babilônia, eles propuseram no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E nessa noite, Deus também está nos chamando para que possamos reafirmar essa decisão de, independente do que o mundo esteja a nos oferecer, a permanecer limpos, a permanecer fiéis, a permanecer puros, solidificando a nossa vida a cada dia no Senhor Jesus Cristo. Que Deus ele continue te abençoando. Que Deus a cada dia continue te fortalecendo. Que Deus a cada dia continue te dando poder para que você continue testificando, testemunhando desse Deus poderoso para todas as pessoas. Que você continue levando esperança para esse mundo sem esperança. Que aqueles que porventura estão te perseguindo possam ver em ti um baluarte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que a nossa vida possa ser uma vida de completa integridade ao lado de Deus, mesmo estando na Babilônia. Que Deus possa abençoar. Neste momento, eu gostaria de terminar cantando com vocês a canção Teu Poder. Porque somente pelo poder de Deus é que podemos vencer essas tribulações, as tribulações do inimigo. Mas devemos ter bom ânimo, porque a fornalha pode se aquecer 7 vezes mais, 14 vezes mais, independente. Mas você nunca estará só, ele sempre estará do teu lado. Vamos cantar Teu Poder e pedir a Deus que ele a cada momento verdadeiramente ele venha nos fortalecer. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer.
em teu poder, para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Meus queridos, antes de nós concluirmos, eu gostaria só de falar para vocês que nos próximos dias nós estaremos iniciando uma classe de estudo do livro de Daniel e Apocalipse. É justamente para que possamos, nesse momento, estar expondo as nossas dúvidas, estudando um pouco mais justamente sobre todos esses símbolos e significados tão importantes para os nossos dias. Mas, até lá, que você continue estudando cada vez mais a palavra, buscando o poder no Senhor, que Ele vai te dar sabedoria para que você possa compreender mais e mais o momento ao qual nós estamos vivendo. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias para conosco. Muito obrigado porque, a despeito das nossas limitações, o Senhor tem cuidado de cada um de nós a cada momento. Estamos vivendo momentos de incertezas, mas que a tua certeza continue no nosso coração. A certeza que o Senhor jamais irá nos deixar desamparados. A certeza que, antes da tua vinda, iremos passar por esses momentos. Mas a certeza que logo, logo também o Senhor estará voltando. Foram aqui colocados alguns pedidos de homens, de mulheres, dos teus filhos e filhas que hoje necessitam de um cuidado todo especial do Senhor. A irmã Valdete, essa serva do Senhor que está com saúde debilitada, o irmão João Vieira, esse valoroso pioneiro nessa cidade que também carece da tua atenção, também por estar com a saúde bem fragilizada. Renata, que está há poucos dias de dar à luz ao seu bebê. A irmã Zefa, que também, ó Pai, precisa do teu cuidado, da tua mão, por também a cada dia estar tendo mais e mais fragilidades na sua saúde. E também eu te peço, pelo teu servo, o pastor Moisés, o teu ministro, que nesse momento também enfrenta uma situação muito, muito delicada. Ó Pai, não só estes, mas todos os teus filhos, nós entregamos em tuas santas mãos, para que tu venhas fazer o melhor para cada um de nós. Porque o que mais queremos é, no dia da tua glória, estarmos completamente preparados, capacitados pelo teu poder, para irmos contigo para o reino dos céus. Esse mundo é passageiro, mas o que o Senhor preparou para nós é eterno. Então, ó Pai, cura-nos nessa terra, mas santifica-nos, para que assim possamos ser habilitados para herdar, pelo teu poder, a vida eterna. Obrigado. Dar-nos uma noite de descanso na tua presença, sob o teu cuidado. Te clamamos e agradecemos unicamente por Cristo Jesus. Amém.
Que Deus continue nos abençoando a cada momento.